Boa noite, meu nome é Patrícia Medina, eu sou instrutora de uma técnica denominada Theta Healing e sou terapeuta também. Eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o Theta Healing, para falar um pouquinho da minha história junto ao Theta Healing, para falar um pouquinho sobre a fundadora do Theta Healing, como o Theta Healing começou. Essa técnica iniciou há aproximadamente 20 anos nos Estados Unidos. E quem co-criou essa técnica, canalizou, foi Vaiana Stibal. Esse é um dos livros da técnica, seria o primeiro. E ele traz os fundamentos dessa técnica poderosa que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas ao redor do planeta. Eu vim aqui contar hoje para vocês também como o Theta Healing pode auxiliar a gente nesses processos de transformação, transmutação, de cura a nível espiritual, física, todos esses processos. Como pode trazer transformação na nossa vida. Então, o que quer dizer a palavra Theta? Theta Healing. A palavra Theta Healing significa cura da alma, ou curando a alma. Theta, da letra grega, Theta, que é essa letra aqui, e Healing de curando. Eu gosto tanto da técnica que eu cheguei a tatuá-la, né? Tatuar essa letra no meu corpo, porque literalmente eu vivo essa energia do Theta Healing na minha existência. Como começou o Theta Healing? Então eu vou contar para vocês. Como Vaiana Stibal co-criou isso, canalizou o que está aqui. São conhecimentos milenares, sem sombra de dúvida. Há muitas semelhanças com outras técnicas, mas porém, contudo, todavia, ela conseguiu conectar as informações de uma forma tão especial. Ficou muito fácil utilizar conhecimentos milenares no nosso dia a dia. Então, nos faz necessário fórmulas milagrosas ou procedimentos rituais ou procedimentos complexos. De forma alguma, muito pelo contrário. O Theta Healing, talvez a delícia do Theta Healing esteja justamente aí. O processo se tornou muito simples. Se tornou muito simples manifestar na vida, se tornou muito simples trazer a transformação a nível físico. Não gosto muito de falar essa palavra cura, até porque nos remete talvez ao charlatanismo, nos remete a outras questões, né? E pela lei a gente sabe que somente pessoas ligadas à saúde pode se referir à palavra cura. O meu questionamento entra até aí. O que são profissionais da saúde? Fica aí para a gente pensar sobre isso. Quem são esses profissionais da saúde? E por que será que essas técnicas alternativas, holísticas, ainda não se enquadram? As pessoas que trabalham com isso não se enquadram na questão de profissional da saúde. Será que não? Bom, essa pergunta vai ficar aí no ar, lançando um questionamento aí maior. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre Vaiana Stibal.
Vaiana Stibal nasceu nos Estados Unidos. Atualmente ela mora em Montana, num estado bem ao norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, faz fronteira com o Canadá, aliás. E ela passou a utilizar esse processo a partir de uma doença que ela teve, que foi diagnosticada como câncer. E ela, então, passou a se conectar com esse Criador de tudo que é, Deus, enfim, essa energia potente que há aí no universo, há dentro da gente, para trazer respostas de como ela poderia se livrar ou, enfim, transmutar essa doença, esse adoecimento, esse câncer nela. Será que a gente ainda precisa acreditar que o câncer é uma doença que mata? Será que a gente precisa ainda acreditar que o vírus, o Covid, mata? Será que a gente ainda precisa acreditar que diabetes é incurável? O que tu acredita? O que vocês acreditam? Eu acredito que tudo isso é possível de ser transformado. Só depende do nosso sistema de crenças. E justamente foi essa sacada que a Vaiana conseguiu organizar, canalizar. Entender que existem vários sistemas de crenças, que dentro de um indivíduo nós trazemos todos esses sistemas de crenças. Então ela traz esse conhecimento onde nós temos as crenças a nível primário, que são aquelas crenças onde nascem, crenças que nascem ali naquela fase onde o bebê é fecundado, até a gravidez, a hora do parto, os primeiros anos de vida, até os 5, 7 anos. Depois, quando a gente começa passa na primeira infância, segunda infância, adolescência, enfim, fase adulta, a gente adquire mais crenças nesse nível primário e assim para o resto da vida. Então, as crenças a nível primário pertencem a esta existência aqui. Será que a gente precisa ainda acreditar que só existe essa existência? Ou será que a gente pode abrir a cabeça um pouco e entender que existem outros universos, outras existências, vidas passadas, vidas futuras, que existem vidas paralelas, que a minha alma, então, a tua alma, a nossa alma, né, a alma de cada indivíduo, pode viver todas essas vidas ao mesmo tempo. Que loucura, né? Pois as crenças a nível primário referem-se somente a essa vida aqui, agora. Nós temos também no nosso sistema de crença aquelas crenças que se localizam, então, no nível genético. O que é o nível genético? Nível genético, gene, meu gene, da minha família. Então, o que eu tenho de semelhante com a minha mãe, com o meu pai? O que eu herdei lá do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, minha bisavó? São crenças genéticas que, por vezes, ainda acreditamos que trazem as doenças, os adoecimentos. Porque todo mundo da minha família, minha bisavó era diabética, eu também serei. Será? Todos os meus familiares morreram de câncer, eu também vou morrer de câncer. Não. Cancela, cancela, cancela. Cancela é uma ferramenta que a gente utiliza também, outras técnicas utilizam como coach. E é muito eficaz. Sempre que a gente pensa algo que está em desacordo, que está, que traz uma negatividade, uma vibração negativa, a gente pode utilizar essa ferramenta do cancela, cancelando esses pensamentos na mesma hora.
Então, nível genético, nível primário, nível genético. Nós temos também crenças a nível histórico. O que são crenças a nível histórico? São aquelas crenças que estão no consciente coletivo ou no inconsciente coletivo. São crenças relacionadas à comunidade que a gente vive, relacionadas ao país que a gente vive. A nível histórico, crenças relacionadas à história, incluindo as outras vidas que eu já vivi, incluindo vidas passadas. Então, se eu vivo num país aonde o povo todo acredita que todo brasileiro é escasso, né? Aqui no Brasil nós vivemos no terceiro mundo, então por isso nós vivemos na escassez. Então provavelmente se eu moro aqui, se eu nasci aqui, fui criada aqui, provavelmente eu devo acolher essa crença também, eu devo apresentar no meu padrão de comportamento essa crença também. E eu passo a viver um tipo de vida, um estilo de vida talvez mais escasso, talvez acolher, né, receber essa prosperidade financeira, conforto, tudo de bom, né, que essa energia do dinheiro traz para nós, talvez seja um desafio para mim. Porque eu vibro nessa crença de que brasileiro é escasso. Como a gente faz para cancelar isso, para transformar isso? E quanto ressentimento que isso gera, quanta sensação de inferioridade em relação ao mundo todo isso traz para nós. Já pensaram sobre isso? Quem nunca, né? E aí também nós temos crenças a nível de alma. As crenças a nível de alma são aquelas crenças que vêm com a gente, é tudo isso um pouco mais, são crenças que envolvem todo o nosso sistema. Então, talvez são crenças que envolvem outras existências. São as crenças profundas que nos acompanham durante toda a nossa existência da nossa alma. Então, Vaiana catalogou, classificou, trouxe esse entendimento maior aí no Theta Healing, né, sobre esse olhar, essa subdivisão de crenças. Qual o benefício de ter esse entendimento maior, então, que a gente vive nesse contexto de crenças, né? Fora os pactos e votos que a gente faz, né? Às vezes pactos de sacrifício, votos de pobreza. Como a gente trabalha com isso, como a gente transforma isso e o que causa na vida da gente vibrar nessas crenças. Todos somos compostos de crenças, todos somos crenças, mas, porém, contudo, todavia, podemos sim aprimorar o nosso ser, nosso sistema todo, como se fosse um grande computador, retirando os vírus, então. Os vírus relacionados a programas que dão um bug na nossa vida. Os vírus poderiam ser catalogados como aqueles padrões de comportamento onde a gente cria boicotes para a gente mesmo. Por falar em vírus, da onde será que vem os vírus? Como será que nós acolhemos o vírus mesmo no nosso sistema? Fungos, bactérias, parasitas. Como será que eles nascem ou se proliferam no nosso sistema? Todos temos vários vírus, bactérias, fungos. Isso é do corpo humano, mas alguns vírus podem matar e outros não. E qual a diferença? E por que as mesmas pessoas, as pessoas que estão expostas ao mesmo tipo de vírus, por que algumas delas adoecem e outras não?
por causa do sistema de crenças. Então, o vírus vem, está ali, e eu acolho no meu sistema. Ou não. Posso acolhê-lo e não ter sintomas, assim como eu posso acolhê-lo e ter muitos sintomas, assim como eu posso optar por não acolhê-lo. Como? Depende de como eu me encontro, depende de como eu me reconheço, depende de quão valor eu me dou, o quanto eu entendo do meu valor, como eu entendo do meu valor. Será que eu me sinto uma vítima da sociedade? Será que eu me sinto uma incapaz, impotente, controlada pelo governo? Por que será que o vírus nasceu na China? Se a gente for dar uma olhadinha na história, né, dos chineses, há uma experiência relacionada a trabalho escravo, né? Um povo que está acostumado aos processos de submissão. É um povo que até hoje trabalha com talvez baixa qualidade de trabalho, condições escassas de trabalho. Isso, no decorrer do tempo, exposto a esse tipo de situação, traz uma sensação de menos-valia. E é aí que mora a questão. O vírus se aloja em sistemas, lê esse sistema, ser humano com toda a sua complexidade. Ele se aloja nesse tipo de sistema aonde há essa sensação de falta de valor próprio. Então, esse vírus se estabelece aí. Dependendo de como o meu corpo físico está, o meu espírito, o meu mental, ele se aloja e ele faz um trabalho de como se fosse uma consciência à parte. Ele se aloja ali no nosso sistema e começa a vibrar o seu próprio sistema de crenças. E como é o sistema de crenças de um vírus? Depende, cada vírus tem um sistema de crenças diferente. Cada vírus é como se fosse uma entidade à parte. Esse vírus que está aí, coronavírus, Covid-19, ele tem uma identidade ou tem uma consciência com características bem egóicas. Quem já acessou a energia dele sente essa energia. Atualmente ele se encontra num estágio onde ele vibra praticamente como um adolescente que está descobrindo o seu poder, né? Sua capacidade de realizar as coisas na sua própria vida, né? Saindo daquela fase criança, onde a criança depende do adulto. Esse vírus vibra nessa energia mais... eu sei do meu valor, eu reconheço o meu valor. Olha como eu sou grande, olha como eu sou forte. Eu sou soberano, quem manda que sou eu. Então, ele tem essa vibração mais um egóico, seria um ego negativado, digamos assim. Alguns vírus, como por exemplo o HIV, vieram para o mundo, né, com outro tipo de consciência. O HIV tem uma energia que diz: eu sou
eu sou seu amigo, eu tô contigo. Ele traz uma energia de parceria. Diferente, né? O HPV, que é um vírus que se aloja, né, então, nos órgãos sexuais, ele tem uma outra vibração. Então, dependendo também da idade do vírus, ele pode matar ou não seu hospedeiro. Então, esse vírus que está agora aqui, o Covid-19, é um vírus que está na fase ainda infantil. Adolescente, talvez, né? Ele está muito novo, ele está muito imaturo. Então, ele acaba matando o seu hospedeiro. Mas ele não tem o objetivo de matar. Ele mata porque ele ainda não entendeu, não aprendeu ainda a lidar com a sua potência. Porque o interesse dele é se manter vivo. E como a gente faz para lidar com isso? Aí é que está o segredo. Talvez quanto mais tempo passar, mais enfraquecido ou adaptado ele vai estar ao corpo humano. Então, por isso, talvez seja importante a gente manter a distância agora, manter esse isolamento, para dar um tempo para ele amadurecer. E se eu, por acaso, adquirir ou esse vírus, enfim, adoecer, como eu faço para me livrar disso, para me tratar? Trabalhando o seu sistema de crenças, olhando para onde eu me sinto inferior, aonde eu me sinto submetido, subjugado, quais áreas da minha vida não estão funcionando bem, onde começou isso. E é justamente aí que o Theta Healing pode ajudar, porque é um processo muito rápido, com um bom terapeuta, é óbvio, a gente consegue sim trabalhar para que a pessoa então neutralize este vírus, assim como qualquer um outro. Nós temos atualmente também o vírus da herpes. O vírus da herpes costumava matar, assim como o HIV, e hoje em dia não matam mais. Temos outros vários tipos de vírus, H1N1 também, né? Então, se a gente consegue olhar para dentro da gente, se observa, então, se analisa, faz esse trabalho de liberar crenças, de identificá-las e liberá-las, trazer o aprendizado daquela experiência, né? Então, quando eu me senti sem valor, eu me senti sem valor logo que eu nasci, porque eu não era um bebê esperado, ninguém queria, minha mãe não me queria, meu pai não me queria, minha mãe tentou aborto, enfim, um exemplo. Não foi o que aconteceu comigo, mas é muito comum disso acontecer, da criança vir para esse mundo, esse bebê vir, e a mãe não estava esperando, não estava preparada, essa família não estava preparada para receber. E aí gera uma sensação de menos-valia. Pessoas que passaram por situações de estupro engravidaram, né? Então, já vem essa carga de abuso junto. Então, são energias que ficam estagnadas nas nossas células, nosso sistema. A gente precisa olhar para isso, para essa situação, entender o que eu aprendi com aquilo, o que eu estou aprendendo. Então, o que eu estou desenvolvendo, me sentindo não bem-vindo nesse mundo? Por que eu fui esse bebê que não foi esperado? Por quê? O que eu aprendi com isso? Sempre há um aprendizado. Vaiana nos traz, então, através do Theta Healing, porque para mim isso foi chave, foi muito revelador, transformador. Nossa alma está aqui no planeta Terra para fazer aprendizados, para aprender virtudes.
justamente, virtudes. Então, eu venho aqui talvez para desenvolver a questão da gratidão. Eu venho aqui para desenvolver bondade, eu venho aqui para desenvolver honestidade, eu venho aqui para desenvolver justiça, enfim. São várias virtudes que nós aprendemos através de experiências que co-criamos com outras pessoas. Sendo que a outra pessoa nessa cocriação tem a sua parte, né, na experiência, e eu tenho a minha. E essa cocriação se dá para ambos os lados aprenderem. Então, por exemplo, relacionamentos abusivos ou se houve traição numa relação amorosa, quem é que traiu quem? O que é traição? Por que houve aquilo? Será que houve porque, não, o homem foi sacana, aquela crença, né? É nível histórico, os homens são sacanas ou as mulheres são muito sacanas. Será que foi por causa disso ou foi porque os dois precisavam aprender alguma coisa, alguma lição? E aí entram questões relacionadas, por exemplo, ao ressentimento, que pode gerar fungos. O fungo vem de ressentimentos, de acordo com Vaiana Stable. Então, se eu tenho fungos nas minhas unhas, fungos no meu corpo em excesso, talvez eu esteja com ressentimentos em excesso. A mesma coisa se aplica ao vírus. Se eu estiver me sentindo muito desvalorizada, muito vitimizada, o mundo é muito pesado, eu sou uma vítima de todo mundo, talvez daí eu acolha esse vírus e esse vírus realmente me derrube. A mesma questão dos fungos. Os fungos, se eu estou me ressentida com as pessoas, comigo mesma, provavelmente eu vou desenvolver muito fungo no meu corpo. Fungo todos nós temos, mas vibrando no ressentimento, eles proliferam de uma maneira muito rápida, né? E em excesso, nos causando desequilíbrio, todo o nosso sistema. Vaiana nos traz que talvez o câncer de mama seja um tipo de fungo, por incrível que pareça. Fungo igual a vida paralisada, né? Quantas mulheres não se sentem assim numa certa altura da vida? Que a vida paralisou, o casamento está um fracasso, carreira estagnada ou não tem carreira, enfim, chega numa certa idade, não consegue dar uma volta, né? Não tem como, por questões financeiras, enfim, porque o sistema de crenças dela não permite. Então ela desenvolve um câncer de mama. E como a gente transforma isso? Trabalhando essas questões relacionadas a ressentimento. E o que é ressentimento? É uma raiva muito antiga, que a gente segura e segura no peito, né? Que vira, né, esse excesso de ressentimento, multiplicando essas células. Alguns podem ver esse vídeo, ouvir esse vídeo e achar tudo uma grande besteira. E para outros pode fazer muito sentido, como para mim fez. Vaiana também traz que questões relacionadas a bactérias, se há muita proliferação de bactérias no nosso corpo, é porque talvez eu esteja vibrando em culpa, muita culpa. Como a gente faz para trabalhar a culpa? A culpa pode vir de várias situações, pode vir de situações onde eu traí alguém, a culpa pode vir de situações onde eu causei mal para alguém, a culpa pode vir de situações de remorso, de arrependimento.
e eu deixei de fazer algo que eu poderia ter feito, a culpa pode vir por ter sido feito mau julgamento de alguém, vários fatores. A culpa pode vir de dívidas que não estão sendo pagas. Estou devendo para alguém, estou em dívida com o banco, estou em dívidas com os meus filhos. E aí o meu corpo, com certeza, vai acolher, né, mais bactérias. Ele não vai conseguir liberar o excesso de bactérias, né? E essa proliferação em excesso traz uma desarmonia, um desequilíbrio em todo o meu sistema. Se eu consigo identificar o que está me trazendo culpa, o que está me fazendo sentir culpada, eu consigo entender a situação toda e consigo entender o aprendizado da situação e consigo trazer o perdão para isso, né? O meu auto-perdão. Perdão posso ter, se for outra situação oposta, né? Se eu estou ressentida com alguém, eu posso levar o perdão para essa relação, para essa pessoa. Eu posso, através disso, desse exercício do perdão, feito no Theta Healing, a gente pode liberar, sim, essa energia, né, do outro. Porque o que é a falta de perdão? A falta de perdão é aí que acontece de eu me ficar exposta. A falta de perdão é ficar vibrando na raiva, é ficar vibrando na escassez, é ficar vibrando contra o outro, é ficar vibrando no ressentimento. E quando eu tô vibrando nessas emoções mais densas, é muito desafiador, muito quase que impossível atingir picos de vibrações mais altas, como alegria, como amor, né? Essas emoções mais elevadas que a gente fala, né? Então, essas emoções, o que acontece se eu não atinjo essas emoções mais elevadas? Eu não consigo manifestar o que eu quero na minha vida. A minha vida fica um inferno. Então, na realidade, se a gente traz essa energia do perdão para a nossa vida, a gente só sai ganhando. Não há perda com isso, muito pelo contrário. Eu libero essa carga, né, das minhas costas e posso seguir adiante a vida. A gente sabe que a gente não... na realidade, não deve perdão a ninguém, né? Ninguém deve perdão a nós. Na realidade, nós é que temos que nos perdoar, já que nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, só que o nosso cérebro funciona ainda de uma outra forma. Então, se faz necessário trazer para cena essa outra pessoa, né? Entender o que eu aprendi com aquele ressentimento, né? Tendo co-criado aquela situação que me deixou ressentida. E liberar isso, né? Trazendo o aprendizado para minha consciência e poder fazer o exercício do perdão, perdoar a pessoa que eu estou, né, doída com ela. Mas eu só consigo perdoar se realmente eu entendi a situação. Eu entendi que eu também me responsabilizei por ter criado aquilo. Eu entendi que eu criei aquilo para aprender alguma coisa. Então é preciso que a gente tenha essa consciência da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sei, eu tenho consciência do que eu faço, do que eu cocrio. Então, a partir do momento que eu sei realmente que eu estou cocriando com o outro, então eu tiro o peso da culpa das costas do outro. E aí eu assumo a culpa e fico me vitimizando? Não. Ao contrário, eu libero a culpa, porque a culpa não nos serve, não nos agrega, né? A culpa só tá ali para mostrar para alguma coisa. Então, para que segurar a culpa? Não, eu entendo o aprendizado e eu libero a culpa. E a culpa, então, liberada, o aprendizado, a gente faz o tal do download, né, no Theta Healing, que é uma reprogramação.
E aí eu aprendo, então, a viver de forma diferente. Esse é o tal do milagre do Theta Healing, né? No fundo não é milagre nenhum. Não é uma questão de sorte, não é milagre. A questão é se eu estou pronta para receber a cura, né? Eu estou pronta para receber essa transformação na minha vida. Eu estou pronta para olhar para as minhas questões. Eu estou pronta para olhar para o que eu preciso transformar, transmutar. Eu estou pronta para me perdoar, para perdoar o outro, para me liberar. Eu estou pronta para seguir adiante. E é aí que a gente consegue, então, trazer a cura para a nossa alma. Nós vamos fazer um exercício agora, fazer uma meditação guiada. Nessa meditação guiada, então, nós vamos fazer um comando para enviar amor incondicional ao nosso bebezinho, lá no ventre da nossa mãe. Lembra quando tu estava lá, bem quietinho, acomodadinho no ventre da tua mãe? Esse exercício é para isso, para a gente enviar todo o nosso amor para o nosso próprio bebê, lá no ventre dela. Então, eu convido todos vocês a fechar os olhos agora, conectando com o seu coração. Respira profundamente, relaxa. Conectando com essa energia lá do centro da Terra. Conecta com a Mãe Terra. Traz essa energia de volta para os teus pés e deixa subir essa energia pelo teu corpo, pelas pernas. Cada célula do teu corpo até o topo da tua cabeça. No topo da cabeça faz uma bola linda de luz colorida. Entra dentro dessa bola de luz e vai subindo. Sobe, sobe, sobe pelo espaço. Passa pelas estrelas, planetas, galáxias. Todas as camadas de luz. Clara, escura, clara, escura. Camada de luz dourada, gelatinosa, que são as leis. E sobe mais. Sobe sem se deixar envolver nenhuma outra luz, a não ser a luz do Criador de tudo que é. À vista, essa luz do sétimo plano, uma luz linda, perolada, iridescente. Segue para essa luz. Entra nessa luz, se dissolve nessa amorosidade do Criador do sétimo plano. Respira essa energia. E daí então, requisita para o Criador de tudo que é requisitado, que seja enviado amor incondicional ao meu bebê, no ventre da minha mãe. Grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E se abre para se imaginar lá, testemunhar esse amor chegando lá no teu bebezinho, lá no ventre da tua mãe. E sente. Trazer alguns downloads para vocês. Vocês gostariam de aprender como é a definição e sensação mais elevada de receber esse amor incondicional? Diga sim. Gostariam de aprender como é poder sentir todo esse amor de mãe, aceitação de mãe, da forma mais elevada? Diga sim para receber como é a definição e sensação mais elevada de se sentir acolhido, amado no planeta Terra, integrado com a Mãe Terra.
Diga sim para receber como é a definição e sensação mais elevada. Já sabe como é sentir o amor, a aceitação e acolhimento de um pai, do seu pai. Como é poder confiar no seu pai, na sua mãe, em si mesmo, da maneira mais elevada. Eu sei a definição e sensação mais elevada do meu valor como ser humano, ser de luz, nesse planeta Terra aqui agora. Diga assim. Eu já sei a definição e sensação mais elevada de ser imune a qualquer doença. Eu já sei como manter meu corpo saudável, vibrante, potente, aqui e agora, da forma mais elevada. Diga assim. Eu já sei viver a minha vida sem medo ou ressentimento. Eu já sei viver a minha vida sem culpa. Eu já sei viver a minha vida sem julgamento. Eu já sei viver a minha vida com muito amor. Diga sim para receber esses downloads, acolhê-los no seu coração, no seu sistema, reconectando toda a sua energia da alma, reconectando a energia do seu coração. Eu sei a definição e sensação mais elevada de estar imune ao mal, às toxicidades, de estar imune às doenças. Já é possível, permitido e seguro estar imune, viver imune à negatividade. Para o bem maior. Eu já sei como exalar amor, alegria, paixão, generosidade e gratidão. Meu nome é Patrícia Medina. Espero que vocês, então, recebam todo o amor, prosperidade, abundância, tudo de melhor que o universo tem para oferecer para vocês. Feliz aniversário, Sirius. Gratidão pela parceria. Arro. Aloha.